A origem do conflito entre Israel e Palestina é mais antiga do que você imagina. A tensão que conhecemos hoje, com todos os conflitos e disputas, tem raízes profundas e foi intensificada no século XX, principalmente pela disputa por território. Se você olhar um pouco mais para o passado, vai ver que as coisas começaram muito antes de 1948. Vamos entender o que aconteceu. Primeiro, vamos voltar um pouco na história, mais precisamente ao fim do Império Romano. Desde então, os judeus enfrentaram muitas dificuldades e deslocamentos forçados, seja pela pressão em outras regiões, como no norte da África e na Europa, seja pela falta de um lugar para chamar de lar. Mas foi no século XIX que as coisas começaram a tomar outro rumo, quando algumas correntes nacionalistas na Europa influenciaram o movimento sionista. Liderados por Theodor Herzl, os judeus começaram a se unir em torno da ideia de que a Palestina, aquela região entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, deveria ser o lar para o povo judeu. Esse foi o início de um movimento que mudaria completamente a história daquela região. Agora, até o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1914, a Palestina ainda estava sob o domínio do Império Otomano. Mas depois da guerra, as coisas mudaram. Em 1917, a Inglaterra assumiu a administração da Palestina, e a região viu uma mudança no perfil da população. Até o final de 1946, a Palestina era habitada por cerca de 1,2 milhão de árabes e 608 mil judeus. A divisão entre esses dois grupos já estava sendo moldada. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, e após o horror do Holocausto, a pressão pela criação de um Estado judeu se intensificou ainda mais. O povo judeu, que havia sofrido tanto, buscava um lugar seguro para viver. Foi então que, entre 1948 e 1949, com a ajuda dos Estados Unidos, a região foi dividida em 3 partes, o Estado de Israel, a Cisjordânia e a faixa de Gaza. A ONU decidiu que 55% do território seria destinado aos judeus, enquanto 44% ficaria com os palestinos. Para judeus, muçulmanos e cristãos. Mas, os árabes não aceitaram essa divisão. Eles não concordaram com a criação do Estado de Israel e, no dia 14 de maio de 1948, Israel foi oficialmente fundado. Isso gerou uma reação imediata dos países árabes, como Egito, Síria, Jordânia e Iraque, que invadiram Israel. Esse foi o início da Guerra Árabe-Israelense, que só terminou em 1949. O resultado? Israel não só conseguiu se manter, como também expandiu seu território, passando a controlar 78% da área que havia sido destinada à Palestina. Além disso, cerca de 750 mil palestinos foram expulsos de suas casas. Em 1956, a tensão continuou com a disputa pelo Canal de Suez entre o Egito e Israel. O Egito, após um confronto, obteve o direito de explorar o canal, por uma decisão da ONU. Enquanto isso, em 1959, foi fundada a Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, e passou a ser reconhecida pela ONU somente 15 anos depois. Mas o grande embate, o que mudou o jogo ainda mais, veio em 1967, com a famosa Guerra dos 6 Dias. Nesse conflito, Israel ocupou territórios vitais, como a faixa de Gaza, a Península do Sinai, a Cisjordânia e as colinas de Golã, na Síria. Milhões de palestinos fugiram, e, após essa guerra, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a Resolução 242, que condenava a aquisição de territórios pela força e defendia o direito de todos os estados da região viverem pacificamente. A reação dos países árabes não demorou muito. Em 1973, explodiu a Guerra do Yom Kippur, um conflito de 20 dias que teve grande simbologia por ocorrer no Dia do Perdão, um dos dias mais sagrados para os judeus. Apesar da tentativa árabe de recuperar os territórios perdidos, a paz entre Israel e o Egito só veio em 1979, quando o país do norte da África recebeu de volta a Península do Sinai em troca de um acordo de paz. Esse acordo trouxe um alívio temporário. Tensão entre judeus e árabes estava longe de acabar. Ainda no século XX, a questão de Jerusalém, um lugar de extrema importância para judeus e muçulmanos, continuou a ser um ponto sensível. Em 2002, Israel construiu um muro na Cisjordânia, alegando que ele era necessário para proteger os cidadãos israelenses de ataques palestinos. Porém, o muro também separou comunidades locais, afetando a vida cotidiana e a economia, especialmente nas áreas agrícolas. Mesmo com tantas críticas internacionais, o muro se manteve. Enquanto isso, em Gaza e na Cisjordânia, a situação política se agravava.
Em 2014, a Autoridade Palestina e o Hamas, o movimento de resistência palestino, estabeleceram dois governos em regiões separadas. Esse novo cenário, somado à morte de civis em ataques, resultou em uma das ofensivas mais violentas de Israel, em que mais de 2.000 palestinos morreram após 53 dias de confrontos. Mesmo após um cessar-fogo mediado pelo Egito, a disputa pela criação de um Estado palestino e o reconhecimento do Estado de Israel ainda estavam longe de ser resolvidos. Chegamos a 2023, e a tensão no Oriente Médio estava mais uma vez à flor da pele. No dia 7 de outubro, quase 50 anos após a guerra do Yom Kippur, o grupo Hamas lançou uma série de ataques terroristas contra Israel, invadindo o território e disparando milhares de foguetes. A resposta israelense foi imediata, iniciando uma nova guerra sangrenta, que ainda não teve um desfecho definitivo até o momento. A comunidade internacional segue acompanhando a situação de perto, questionando o que poderá ser feito para levar a uma resolução mais duradoura. Então, você vê que a origem desse conflito é complexa e multifacetada. Ele envolve questões de território, religião e identidade, com consequências profundas para os povos envolvidos. Até hoje, o conflito entre Israel e Palestina continua a ser um dos mais desafiadores e trágicos da história moderna.